Paz do Senhor Jesus, um ótimo dia na presença de Deus. Eu sou a Lucélia Valverde Abrantes, esposa do pastor Cristiano Abrantes, da Igreja do Brasil para Cristo, no Pedregal, Goiás. E estou muito honrada em estarmos juntos hoje, nesta leitura. Hoje estarei comentando sobre a leitura de Atos, capítulo 22. No capítulo anterior, vimos que houve um grande tumulto em Jerusalém. Os judeus arrastaram Paulo para fora do templo e, com a intenção de matá-lo, começaram a bater nele. Só pararam quando chegou os soldados romanos, junto com o comandante e os oficiais que prenderam Paulo. Paulo já havia enfrentado tumulto durante suas viagens, como as que havia acontecido também em Filipos, em Tessalônica, em Corinto e em Éfeso. Paulo sabia que mais do que a intolerância dos judeus ou de praticantes de seita, havia por trás uma intenção maligna, um plano tentando parar e calar a voz daquele que estava evangelizando os gentios, ganhando almas para o reino do Senhor. Havia um plano diabólico, uma ação espiritual da maldade, conforme ele, Paulo, havia escrito anteriormente na carta que enviou para a igreja em Éfeso. Amados, ao longo dos anos, Satanás vem tentando parar o avanço da igreja do Senhor. Esse é o seu objetivo principal. Devemos ficar atentos e buscar discernir que discussões não vêm de Deus. Não lutamos contra os nossos irmãos. Viver e praticar o amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a nós mesmos é um dever de todo cristão. O título do capítulo 22 é um discurso de Paulo em sua defesa. Mas iremos perceber que muito mais do que está apenas se defendendo das acusações, Paulo vai usar este momento como uma oportunidade para evangelizar. Quando Paulo escreve a Timóteo na segunda carta para pregar a palavra a tempo e a fora de tempo, ele está também falando para Timóteo que seguisse o seu exemplo, porque assim ele fez. Aproveitou todas as oportunidades para evangelizar, as que surgiram e a que ele também criou. A estratégia de Paulo para evangelizar inicia ainda no capítulo 21, lá no versículo 37. Ao ser preso pelos soldados romanos, Paulo pede ao comandante da tropa para falar com ele. Só que ele fala em grego. E isso chama a atenção do comandante. Paulo era poliglota e falava pelo menos 3 línguas. Paulo falava o grego, que foi a língua adotada por Roma no meio político e de comércio exterior. Por ter nascido em Tarso e por seu pai ser comerciante e ter investido grandemente em sua educação, Paulo demonstra que domina bem o grego. Tanto que as cartas foram escritas nessa língua, dando a possibilidade que atravessasse todo o território do Império Romano e que tivesse chegado até nós no valor de guarda, e no que na verdade aconteceu e chegou até os nossos dias. Falava o hebraico também. Paulo era fariseu e filho de fariseu, como ele mesmo declara em Atos 23, 6. Os fariseus se formavam em escolas ligadas às sinagogas, ou seja, em lugares de culto, gerenciados e administrados por eles. Presente onde existisse uma comunidade de judeus. Era nessas escolas que os judeus aprendiam a ler as Santas Escrituras, em hebraico, e as bases da própria doutrina. Paulo com certeza iniciou numa dessas escolas em Tarso a sua formação bíblica, conforme o texto de Atos 22, 3. Ele teria continuado com seus estudos bíblicos em Jerusalém, tendo como mestre Gamaliel, que tinha muito fama na cidade. Paulo falava o aramaico, porque é a língua que falava na Palestina. Então Paulo se dirige ao comandante falando em grego, pede para falar com o povo, recebe permissão. E conforme está escrito no capítulo 22, nos versículos 1 e 2, Paulo discursa ao povo em hebraico. A multidão fica pasma ao ver que Paulo falava com eles em hebraico e ecoa um silêncio. Paulo conta como foi sua instrução, desde o seu nascimento, como ele também havia se tornado um perseguidor da igreja, que havia prendido homens e mulheres e que tinha recebido a autorização do sumo sacerdote para ir a Damasco para continuar prendendo os cristãos. Mas estava errado. E só reconheceu seu erro quando uma luz e uma voz o impediu no caminho. Paulo conquista a atenção deles. E ao invés de sua defesa, Paulo começa a evangelizar através do seu testemunho.
Começa a contar como era a sua vida antes, como aconteceu a sua conversão, de uma forma milagrosa. Quando ele estava perseguindo a igreja, ele comenta, ele fala que houve uma grande luz e que essa luz cercou todos. Só que todos viram a luz, mas só Paulo ouviu a grande voz, que dizia assim: Saulo, Saulo, por que me persegues? E ele pergunta: quem és tu, Senhor? Ele fala: eu sou Jesus, a quem tu me persegues. Amados, quem persegue a igreja, persegue o próprio Jesus Cristo. Quem se levanta contra a igreja está se levantando contra o Senhor. O Senhor é nosso advogado contra os acusadores. O Senhor é o nosso protetor contra as investidas malignas. Mas Paulo recai em si. Percebe que está fazendo é errado e pergunta: Senhor, o que devo fazer? Paulo havia ficado cego fisicamente, mas também estava encoberto de uma cegueira espiritual e profunda. Paulo continua testemunhando. E há forma de evangelizar naquele momento, contando como ele se converteu. Deus mandou entrar na cidade de Damasco e ali esperar ser instruído. Fala que através de Ananias, Paulo recebeu a cura da visão física e da visão espiritual, que orientou o que ele deveria fazer naquele momento em diante. Deus havia escolhido Ananias para discipular Paulo, para ele ser a própria testemunha de Deus. Ele demonstra que nem Ananias e que nem Paulo havia deixado de ser judeus, mas que passaram a crer que Jesus Cristo era o Messias, prometido e aguardado por todos os judeus. Bem, como também não deixaram de acreditar na palavra de Deus, a Torá, e de seguir seus ensinamentos. Amados, ao contrário de alguns ensinamentos que surgem dizendo que só o Antigo Testamento deve ser seguido, o Novo Testamento deve ser seguido, está errado. O Antigo Testamento também faz parte da palavra de Deus. Ele nos orienta, ele nos dá a instrução de como viver a palavra de Deus e o caminho do Senhor corretamente. O Senhor fala para Saulo que o testemunho dele não seria bem recebido pelos judeus em Jerusalém e que eles deveriam se apressar em sair da cidade. Paulo, novo na fé, ainda tenta argumentar com o Senhor. Essas pessoas me conheceram, sabe que eu estive durante a execução de Estevão, aprovava tudo o que estava acontecendo, até o sangue dele sendo derramado. O Senhor fala: vai, eu vou te enviar para os gentios. Quando Paulo falou a palavra gentios, começou um alvoroço novamente. Havia um ódio muito grande acerca dos gentios. Nesse momento, Paulo é conduzido à fortaleza para ser interrogado e açoitado. Ele já havia apanhado dos judeus quando tiraram do templo. Agora iria apanhar novamente pelos soldados romanos. Paulo então interpela, ele pergunta: pera ainda, vocês têm permissão de açoitar um cidadão romano? O oficial corre ao comandante para avisar. O comandante vem falar com o Paulo para perguntar se era verdade e se, como ele, não havia também comprado a cidadania romana. Amados, dentro da fortaleza, o local de interrogatório, na verdade, era uma sala de torturas. Paulo estava sendo preparado para ser torturado. E como era prática, levava as pessoas a confessar até mesmo o que não tinha feito. Lembra no capítulo 21, no versículo 38, o comandante disse que Paulo seria um revolucionário egípcio que havia ajuntado no deserto 4.000 assassinos? Talvez eles quisessem torturar Paulo, né? Até que ele confessasse ser esse tal egípcio. Paulo respondeu seguro: eu sou um cidadão romano, desde o meu nascimento. De imediato, irmãos, os interrogadores se afastaram dele. Irmãos, o que nós temos feito para levar e pregoar a palavra de Cristo Jesus? Nós que somos os instrumentos de Deus, nós devemos a qualquer momento e a qualquer circunstância falar do amor de Cristo Jesus. Pregar a palavra do Senhor, a tempo e a fora de tempo. Você e eu temos liberdade para falarmos do amor do Senhor. Graças a Deus, nós não somos oprimidos. Tem pessoas que vivem tristes, abatidas, que se falar do amor do Senhor, podem ser mortas, presas, açoitadas. E vocês sabem, irmãos, que isso já acontece, isso está acontecendo.
Mas eu e você temos liberdade de falar do amor do Senhor. Que nós podemos ser igual Paulo, cheio da autoridade. Que nós podemos ser igual Paulo, cheio da intrepidez da palavra, para falar daquilo que o Senhor faz nas nossas vidas. E que a morte de Cristo Jesus é para a nossa salvação. Que Deus abençoe a todos. Que tenham uma manhã abençoada, um dia abençoado na presença de Deus. E até a próxima leitura, em nome do Senhor Jesus. Um forte abraço. Que Deus abençoe a todos e abençoe a cada ministério, em nome de Jesus.